Áudio ok? Só tirar do seu cabelo aqui. Foi. O cabelo pode cobrir o microfone, o meu não. Tá vendo as vantagens? Tem vantagem, né? Ok, câmeras, pode voltar para gravar. Deixa eu sincronizar aqui. Mas são 4 filmes. Não, Não, vou perguntar. Quando quiser. pergunta. Sensacional. Roberto, Fala, meu amor. é uma honra ter você aqui, Roberto. Como eu Honra te minha. respeito, te admiro mesmo, Então, eu vou querido. ficar vermelho. Ah, tá. Eu que tô. Não, mas você sabe que eu sou seu fã, né? Eu que sou sua. Já trabalhamos juntos e tal. Me lembro um dia que você falou, adoro quando você marca essas cenas assim. Você estava falando, acho que falando no telefone, mas em vez de ficar sentada parada, eu fiz você entrar numa redação correndo, quase. Eu lembro disso. O tipo da coisa que não se faz normalmente. Aliás, o pessoal já está fazendo agora. Tá, né? Mas é isso que me instiga. Me instiga muito de trabalhar assim com você. Muito mesmo. Mas Então, vou perguntar as coisas. pergunta tudo. Então, 4 filmes? Como é que é essa história? Na verdade, pode ser até mais. Não, É, porque eu já estava acontece, surpresa agora. Não, é que a gente vive pensando, vive anotando, vive escrevendo. Só que, ao contrário do que já foi a minha vida em outras épocas, eu agora, para fazer um filme, eu dependo da mesma coisa que todo mundo. Então é um negócio muito demorado. Sim. E às vezes é cansativo e às vezes dá vontade de desistir também. Porque houve uma época que eu fazia o filme que eu queria, na hora que eu queria, sem perguntar para ninguém. Mas esse tempo mudou porque o cinema brasileiro não vive mais hoje do mercado, vive do Estado. E na hora que você depende do Estado, você nunca sabe Quando vai fazer um filme, né? Sim. Aí o que acontece? Se você tem ideias, você tem roteiro, você vai acumulando um atrás do outro. Na última entrevista que eu dei, a pessoa me perguntou. Aí eu falei 1, 2, 3, 4, mas não é que eu quero fazer todos ao mesmo tempo, nem sei se dá tempo. Né? Sim, muito tempo. Tempo não é o problema, Roberto. Não se esqueça que o que está atualmente sendo muito comentado e discutido são os meus 80 anos, né? Isso é incrível, né? Porque não... Não é incrível, mas eu sei lá dentro Mas olha o que são 80 anos. Sim, muitas conquistas. Muitas conquistas. Eu não tenho vergonha do meu currículo. Não. Mas não é para ter, né? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, eu falei de 4 filmes. Um sobre o Rondon e o Ted Roosevelt, que veio aqui lá no princípio do século passado para caçar animais para o Museu de História Natural em Nova York. E aí o Rondon levou ele para uma aventura no que ele chamava de Rio da Dúvida, um rio que ele tinha descoberto e não sabia aonde ele ia parar. Rio da Dúvida, o nome é lindo. Lindo, né? Aí eles fizeram as caçadas e tal, depois entraram no Rio da Dúvida. E o Rio da Dúvida era um problema, porque o Planalto Central, os rios do Planalto Central, eles descem para a Amazônia ou descem para a Baía do Prata. Como esse era na Amazônia, ele descia, e descia com muitas corredeiras, muita pedra, muita dificuldade, muito mosquito, índio e o diabo a 4. E o rio não era muito pequeno, não, ele tinha só 1.600 quilômetros. Sei, sim. Então,
essa aventura quase custou a vida do ex-presidente dos Estados Unidos. Enfim, isso aí é mais ou menos só para te dar um Mas panorama. isso, ideia, da onde, o que eu quero entender esses 4 que vêm, vem tudo daqui? Não. Bom, esse roteiro, por exemplo, já está escrito, acho que desde 2003. Certo. Né? Mas por você? Por mim. Tá. Quer dizer, isso é uma história Sim, verdadeira, sim. né, um fato, Mas que você que já foi escrito. O Ted Roosevelt escreveu um livro, o Rondon escreveu como é que chama? Escreveu o diário dele e outras pessoas, né? Tem milhões de fontes. Sim, onde... de pesquisa, mas eu digo, para virar um roteiro. Não, aí é. Aí é. Você escrever as cenas, os diálogos, essa coisa toda. Mas fora isso, tinha um filme que eu queria fazer agora, 2 roteiros que estavam prontos, né? Um chama Entre o Céu e a Terra, que é uma história de um menino. Aliás, é uma história que eu já fiz no Brava Gente na televisão. Só um parênteses. Mas por quê? Cadê o Brava Gente? Cadê aquela maravilha? Pois é. As melhores coisas que a televisão teve. E tem que ter de novo. Eu também acho. Tem que ter de novo. Aquilo era O negócio é que a incrível. televisão tem que se renovar sempre, né? E eles vivem fazendo as contas do quanto custa, quanto rende, etc. O Brava Gente é um programa, vamos dizer, você tinha que fazer um programa fechado, um elenco fechado por semana, né? Então... Mas era uma oportunidade incrível para todos. Pra todo mundo. Todo mundo queria estar com projetos de muito alto nível. É verdade. E tinha para eles ali dentro também uma experiência desses diretores podendo se testar, podendo ter um começo, meio e fim num Inclusive episódio. autores, Aquilo era incrível. Eu inclusive amava fazer. autores que nunca tinham assinado uma obra, né? Eles eram autores que às vezes eram segundos dos sêniores da Globo que fazem as novelas. E eles ali tinham a oportunidade de fazer um trabalho seu, né? Tanto os autores como os diretores, né? Como Porque diretores. quanta gente não aparece. É isso que você está dizendo, né? E era uma honra ser chamado, né? Eu me lembro de um trabalho que a Betty Jean fez, que foi um sucesso extraordinário também. Ela é ótima, né? Ela é ótima. Mas enfim, Mas que foi a primeira vez que ela... Mas enfim, aí... Tá, voltando. Mas é só para falar bem do Brava Gente, porque não dava para não falar. Esse Brava Gente era a história de um menino que tinha como protetor um piloto que tinha morrido 30 anos antes. Só que ninguém sabe no filme. O piloto aparece, o piloto fala com ele, e todo mundo pensa que ele é uma pessoa viva, que está ali. É um pouco, não é igual, mas ele talvez tenha sido inspirado, inspirado num fato real, mas ele tem um pouco daquele sexto sentido. Sei, né? que é lindo. Só que em vez de ser uma coisa pesada, é muito mais leve. Sei. O menino gosta de aviões, gosta de helicópteros, mora perto de uma base aérea de São Pedro da Aldeia e fica lá na cerca, paquerando as aeronaves, etc. De vez em quando ele pula para dentro da base e entra num daqueles que estão no pátio e fica brincando dentro de um avião de verdade. Quantos anos ali? Esse menino tem quantos anos? Esse menino tem uns 10 anos, mais ou menos. E aí a história vai... Aí o camarada morreu num acidente de helicóptero 20 ou 30 anos antes, mas ninguém sabe. E aí a história vai correndo e o garoto é chamado a atenção de estar na base e não sei mais o quê. Um amigo do pai dele, que são pescadores, pai e o amigo, encontram no mar um altímetro de um helicóptero e o cara dá para ele. Na base aérea, depois de um voo que ele faz com
o presidente, o comandante da base, cai aquele altímetro no chão e eles acham que ele roubou o altímetro do almoxarifado. Bom, esse altímetro vai dando a pista de que, primeiro, ele não falta nenhum altímetro no almoxarifado. Aí vão descobrir de onde era aquele altímetro. Aí descobrem que era de um helicóptero que tinha caído 30 anos antes. Aí começa a perguntar ele quem deu. Não, quem me deu foi o amigo do papai e tal. Mas e quem mais? Não, quem me ajuda, quem me fala comigo é o Sandro. Parece, ele tem um brevê aqui, né? Esse brevê aí. Você conhece algum Sandro aqui da base? Não conheço não. Sandro? Sandro, não. Aqui na base não tem nenhum Sandro. Aí alguém lembra que 30 anos antes tinha um Sandro, aí leva ele no museu da base, e aí tem lá a fotografia do amigo dele, né? Foi ele. Eu disse, tá maluco, esse cara morreu há não sei quantos anos, etc. Tá bom, aí descobre onde... Na época, quando o helicóptero caiu, não tinha radar, não tinha nada na base. E agora, por causa disso, descobrem onde foi, recuperam o helicóptero, etc. Tem uma história paralela, que é a história do próprio fantasma. Ele tinha uma namorada, ele tem essa namorada ficou esperando ele para toda a vida. E o amor dos tempos do cólera, me lembrou um pouco. Tem toda uma historinha. Mas e qual é o outro filme? Não, mas espera aí, deixa eu entender uma coisa. Tá. Só para o que vem desse menino? O que vem dessa história? O que te motiva? Eu falei 4 filmes. Se a gente quiser falar só sobre esse filme, que foi o primeiro que você elegeu, eu já estou bem. Eu quero entender isso. Eu te falo. Primeiro, esse filme tem uma história interessante. Na época que eu estava no Brava Gente, eu tinha várias histórias para escolher. E ficava conversando pelo computador com vários autores ao mesmo tempo. Me propunham, eu lia, criticava, sugeria e tal, e a coisa ia assim. E eu recebi um e-mail de uma pessoa que eu não conhecia com essa ideia. Era um amigo, tornou-se amigo, né, da Marinha, entendeu? Que teve a ideia, era quase um conto, e aí propondo, eu digo, vem aqui, vamos conversar. Você é incrível, você leu, né? Você leu o que as pessoas te mandam, garimpa, porque era uma grande garimpagem para você também. Você fez um repertório incrível era ali. Maravilhoso isso. Aí nós dois, aí ele escreveu, pedi ele o roteiro, fizemos a mesma coisa. Mexe aqui, mexe ali, está pronto, vamos gravar. Gravamos, foi um sucesso muito grande, e eu fiquei, isso aí dá um filme. Então eu fiquei guardando isso aconteceu em 2000 e... Começo de 2000. Foi 2000, 2000, já tem 10 anos. Inclusive tem um menino que fazia o garoto, na época era ótimo. Eu falei assim, vou fazer um filme com você, ele já está com 20 anos. Tudo bem. Está com 20 anos, coitado. Essas coisas já está fazendo outras coisas aí. Mas eu gosto dessa coisa... Mas o que te pegou? O porquê... eu vou te dizer. Eu acho... Bom, o mistério da vida, né? É sempre uma... O que acontece depois da morte é uma preocupação de todo mundo. A gente passa os dias, esquece, pensa e tal, vive, etc., e vai escondendo essa preocupação ou essa curiosidade. Mas ela existe permanentemente na gente. Né? Os suicidas vão ao fundo, vão direto para poder tentar descobrir rapidamente. Como não é o meu caso, eu prefiro sublimar, ver essas coisas, etc. Então, tudo que é pergunta... Um dia desse eu contei uma história muito engraçada
o Zelito Viana, meu amigo, e a Vera. Eu contei para eles quando eu era garoto, eu tinha assim uns 15 anos em Friburgo. Em Friburgo, nessa época, não tinha automóvel. Tinha meia dúzia. E andava-se a cavalo, quer dizer, tinha cavalo, carroça. Delícia. E um dia parou um sujeito a cavalo, perto de mim. Eu estava indo para a escola. E ele virou para mim e disse assim: ô menino, você gosta de ler? Eu disse: gosto. Então lê esse livro aqui. Me deu um livro, Uma pessoa que você nunca tinha visto. nunca vi na vida. Nossa, que história. Aí ele montou no cavalo e foi embora. Aliás, ele nem desceu do cavalo. Toque, 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 foi embora. Eu li o livro, era um livro espírita. Era um livro de Camille Flammarion, que é um dos grandes mestres do espiritismo, e tal, astrônomo. E o livro tinha uma história muito interessante. O livro começava com um camarada que tinha morrido e estava na Estrela Capella. A Estrela Capella fica a 93 anos-luz da Terra. E ele estava lá, assim, olhando no universo, as estrelas e tal. De repente ele procura a Terra, acha a Terra, aí foca na Terra, aí foca na Europa, aí foca na França, aí foca em Paris, aí foca na rua dele. Aí ele vê a mãe dele saindo de casa, com um menino na mão. Esse menino era ele. A luz da Terra, né, viaja a 300 mil quilômetros por segundo, mas levava 93 anos exatamente para chegar lá, estava chegando lá naquele momento. Ele então assiste a vida dele todinha de novo. E isso é uma descoberta interessante, não só porque desperta você sobre muitas outras coisas, além essa é a vantagem de Camille Flammarion, é que tem ciência e tem todo esse lado místico de... Eu aí acabei de ler, aí levava sempre o livro para a escola, até que um dia o cara passou de novo e disse: ó, acabei de ler seu livro. Ele disse: obrigado. Pegou, montou no cavalo e foi embora. Nunca mais vi no seu nome. E você ainda entregou o livro de volta. Entreguei o livro de volta, claro. Claro. Mas o fato é o seguinte, essas coisas sempre me intrigaram muito, Sim. né? Assim como intriga muita gente, né? E por coincidência, o outro filme tem algo parecido com esse. O Anjo do Meu Marido. O Anjo do Meu Marido. O título é sensacional, tem muito humor aí, né? Tem. É- O Anjo do Meu Marido começa assim. O camarada está no médico, o médico está olhando aqueles tomografia computadorizada, não sei mais o que, radiografia, naquele painel branco. E aí o cara pergunta: é grave, doutor? Aí a pessoa: não sei se é grave, mas é estranho. Aliás, estranho não, é raro. Aliás, raro não, é incrível. Está nascendo um par de asas em você. Está nascendo um par de asas em você. Ele estava com os carocinhos nas costas e aquilo vai crescendo, né? Ele chega em casa, fala isso e tal, aí fica todo mundo achando que essa é a disfunção genética, camada de ozônio, enfim, todas essas possibilidades, menos a verdadeira, né? Um dia chega na casa dele, só para ele, pela janela, um anjo da guarda dele. Diz: ó, você deve estar querendo saber por que está acontecendo. A asa já vai crescendo, né? Uma asinha pequenininha, depois vai crescendo, atrapalhando o trabalho, essas coisas. Ele disse assim: é o seguinte, houve o senhor resolveu informatizar tudo lá em cima. E ficou uma confusão, trocaram a tua ficha. Essas asas que você está recebendo não são para você, é para uma outra pessoa e tal. Bom, então o quê? Ué, como é que você vai resolver isso? Não, eu vim justamente propor a você uma coisa. Você vai embora comigo agora, você vai para o céu, não passa por negócio de inferno, purgatório, nada, vai direto. E aí pronto, aí resolve esse problema.
Ele disse, o quê? Eu com 40 anos vou morrer por causa de um erro de vocês? Não, vocês resolvem o erro. Resolve isso enquanto vocês... Aí eu falei assim, tá bom, então enquanto a gente não resolver, você vai ficar de asa. E aí a história continua por aí, daí o anjo, a asa cresceu, o anjo disse assim, ó, então, já que você está de asa, você não quer aprender a voar logo? Que lindo. Aí dá uma volta, sai da janela, voa e tal, ele vai também, enfim. Aí isso vai dando problema com a mulher começa a ter dificuldades com ele, acha que aquilo que ele tem outra, acha que aquilo é uma mentira, e aí, enfim, aí um dia a coisa resolve. Agora, não voe sozinho. Se você voar sozinho e encontrar a solução lá em cima, a asa some das suas costas, na mesma hora você vai se esborrachar no chão. Mas metáfora forte, hein? não é? É isso mesmo. Então tem uma opção de coisas aí, a história é engraçadinha. Mas isso é teu. Essa não, hein? Não, essa é mais engraçada. Isso vem do livro que você... Não tem nada a ver com aquele Isso livro. acabou. Não. Então, peraí, deixa eu entender. Eu vou te contar. Tá, Te me conto. conta. Há mais ou menos uns 40 anos atrás. Aham. Sim, porque agora eu posso falar de muitas décadas. Né? Tem toda a propriedade. Há uns 40 anos atrás, um amigo, muito mais amigo do Reginaldo, mas também amigo meu, chamado Oswaldo Waddington, ele gostava de teatro, e fazia teatro, etc. Ele me deu uma peça para ler, chamava O Anjo do Meu Marido. Eu li, achei muito engraçado, interessante. Pensei em fazer um filme. Na época até eu pensei no Jô Soares para fazer O Anjo. Mas aí precisava de muita tecnologia e na época para fazer isso era muito caro. Ultimamente, com todas essas facilidades técnicas De pós, né? e pós e tudo que tem hoje, eu pensei, acho que está na hora de fazer uma adaptação do Anjo do Meu Marido. Só que eu não sabia só o nome do autor que estava escrito ali, Theo Drummond. E eu não conhecia ele, não conhecia na época e agora muito menos. Eu comecei a pesquisar Theo Drummond. Achei. Falei com ele pelo telefone. E disse, olha, eu queria bater um papo com você sobre... Ele está com 80 e poucos anos já, naturalmente. Ele devia se ter uns 40 naquela época. Ele disse, eu queria fazer um filme, um roteiro, uma adaptação da sua peça, O Anjo do Meu Marido. Ah, sei. Eu escrevi uma peça com esse nome, mas eu não tenho mais. Olha isso. Eu não tenho, mas eu tenho, né? Sensacional. Aí foi ao encontro dele, foi uma amizade nova, muito interessante. Trabalhamos juntos no roteiro. E aí eu dei entrada no fundo setorial nos 2 projetos. O que eu estava achando que estava mais próximo para fazer era esse. O Anjo do Meu Marido. O Anjo do Meu Marido. Mas aí o fundo setorial aprovou o outro, o Entre o Céu e a Terra. Então esse aqui está mais próximo de ser realizado e o Anjo do Meu Marido ficou na fila e o outro também está na fila esperando. O outro não é produção minha. O Rondon tem o pessoal aí lá de São Paulo que tem dinheiro, tem Convidado. tudo. E convidado e a direção e roteiro. Certo. Mas... O que você acha que os 2 filmes conversam, Roberto? Assim, o que te Pois chamou? mas Porque, são por mais mais ou que menos... tenha... Eu entendi, mas a gente aprofundando mais aí. Primeiro é o seguinte, são 2 filmes relativamente simples de fazer hoje. Né? Um se passa todo dentro de uma base aérea, como eu fiz no projeto do Brava Gente, e o outro é uma peça de teatro que eu procurei arejar mais junto com o Theo Drummond, para que ela não ficasse
aquela coisa de blá 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 dentro de coisa. Né? Vocês trabalharam quanto tempo com o Drummond dentro do roteiro? Trabalhamos aí uns meses, né? Sem pressa também, porque a gente não tinha... Ele é aqui do Rio? Ele é aqui do Rio. Uhum. Ele é dono de uma agência de publicidade. Sei. Mas agora uma outra coisa. Há um projeto, eu não sei se eu falei dele na tua entrevista, acho que sim, que é o que me está me apaixonando e me está hipnotizando até, que é um filme sobre a morte do Jango Goulart. Sim. O que aconteceu depois? O que acontece é o seguinte, há pouco tempo atrás surgiu um uruguaio que estava preso, ele fugiu agora, estava preso numa penitenciária em Porto Alegre. Ele deu uma entrevista e fez um diário chamado Réu Confesso. E começou a contar a história da morte do Jango. E começou a contar muitas coisas sobre a vida do Jango na fazenda em que ele vivia no Uruguai e na Argentina. Uhum. Bom, aí conta, sabe, o telefone da fazenda, sabe quantos quartos a fazenda tem, e dizia que tinha gravações do Jango que ele estava espionando pelo governo do Uruguai. Uhum. E o Jango estava sempre, mesmo no exílio, estava sempre vigiado, sempre monitorado, etc. E aí conta que, com ordens da CIA, ordem das ditaduras do Brasil, que, enfim, de certa forma, era mais poderosa do que a ditadura que tinha no Uruguai, e também tudo mancomunado com o Chile e a famosa Operação Condor, que eles tinham determinado a morte do Jango, assim como a morte de vários políticos importantes da América Latina. Vários deles morreram desapareceram e morreram, apareceram mortos num lugar, no outro. E políticos amigos do Jango, que ele conversava diariamente ali e tal. E isso começou a fechar, porque o Jango, quando foi para o Uruguai, ele foi para o Uruguai democrático. Aí houve um outro golpe militar no Uruguai. Ele foi para a Argentina. Aí houve um outro golpe militar na Argentina. Então, começou uma pressão muito grande e vários políticos importantes da América Latina começaram a morrer. Por acaso, morreu aqui Juscelino Kubitschek, né? O Juscelino morreu no dia 22 de agosto de 1976. Jango morreu 3 meses depois, no dia 6 de dezembro. O Lacerda morreu em março do ano seguinte. Tudo morte muito esquisita, entendeu? E o tal sujeito que contou essas histórias, ele dizia que havia uma determinação para trocar um remédio que o Jango tomava todo dia, para o coração. Só que o Jango era meio desorganizado. E ele, então, esse era um remédio importado da França. E, segundo eles, eles pegaram um comprimido de um desses frascos e substituíram por um letal. Só que Jango, como era muito desorganizado, ele tinha vários frascos desses, um no escritório, outro no carro, outro na cabeceira. Para não esquecer. Entendeu? E onde ele estivesse, ele tomava aquele troço. Então ninguém sabia que hora de quando ele ia tomar o tal. Bom, até que ele morreu. Ele morreu numa fazenda na Argentina. E justamente quando ele estava pensando em voltar, justamente quando ele já tinha feito vários
várias sondagens com a política e tal, e ele queria voltar em grande estilo, já tinha cumprido o tempo do seu banimento e tudo mais, mas o ministro da Guerra aqui não queria que ele voltasse de jeito nenhum. Se voltar, prende, bota na cadeia. E não tinha razão mesmo para isso. Então, Que era o fim do exílio ali. ele passou esse tempo, foi o primeiro e único presidente brasileiro que morreu no exílio. Inclusive, na hora que queriam transportar o corpo dele para o Brasil, primeiro não fizeram autópsia na Argentina, não fizeram autópsia no Brasil, enterraram ele com uma roupa comum, não, uma Sem as calça pompas jeans. de um... Não, aí não queriam deixar ele entrar no Brasil. O general Silvio Frota não queria que ele não queria deixar entrar. Se entrar, entra por avião, desce lá e pronto, sem muita gente. Mas houve uma espécie de vários generais dizendo coisas diferentes. E o general Adalberto Pereira dos Santos, que era gaúcho e que era vice-presidente da República, ele autorizou ele a vir por terra. Bom, na hora de chegar em Uruguaiana, em Passo de los Libres, e para atravessar a ponte para pegar a Uruguaiana, aí não queriam deixar ele passar. Aí houve umas tratativas e não sei o quê, e aí o sujeito acabou deixando, um coronel acabou deixando ele passar porque recebeu ordens de que ele podia passar. Foi preso por causa disso. E ele foi preso e começaram a perguntar por que você deixou, como você deixou, por que você desrespeitou a ordem do ministro da Guerra. Ele disse, porque eu sou coronel, mas eu não estou subordinado ao ministro da Guerra. Uhum. Eu agora estou servindo ao Executivo. Eu estou aqui como da Polícia Federal. Mesmo assim ele foi preso, mesmo assim teve inquérito, mas aí o enterro passou. Uhum. E aí foi uma loucura, né? Entrando por São Borja, e aí a missa e gente. Chegou um momento que o caixão escapa da mão das pessoas e o povo vai levando ele para lá. Agora, essa dúvida de que ele morreu ou não morreu, morreu de infarto ou morreu assassinado, ela persiste até hoje. Entendeu? Tem gente que esbraveja dizendo que é um absurdo pensar isso, como um historiador Muniz Bandeira, por exemplo. Mas a cada momento surgem novas, por exemplo, evidências de que... eu com o Canal Brasil, nós fizemos uma espécie de teste de mentira ou verdade com um equipamento que é usado pelo Exército de Israel. É um computador, eu fico um cara aqui e o depoente lá. A gente vai fazendo as perguntas, e o sujeito fala, e aqui há um sistema qualquer que a gente não sabe como é que funciona, que aparece verdade, mentira, mentira, Sem colar verdade. nada no rosto? Nada. No corpo? É só a voz. Olha, pela voz. E aí acontece o seguinte, o Muniz Bandeira soube desse negócio, e aí destruiu, disse que é mentira, esse cara é um desclassificado, mentiroso, não sei mais o quê, papapá e tal, ele é um bandido comum, está querendo se valer, ele é muito inteligente, e todos os detalhes que ele conta da vida do Jango são verdadeiros, mas é porque ele sabe, ele lê, ele conhece, foi etc. atrás. É mentira, ele pode até ter trabalhado como um subordinado lá da polícia, não, da polícia uruguaia tá. e tal, mas tudo isso que ele está falando é mentira. Não. Só que, agora, recentemente, eu recebi uma comunicação de que na Argentina, um ex-policial que está com 87 anos, está com câncer, e disse as mesmas coisas
que esse cara, que chama Mário Barreiro, ele diz tudo igual. E, pelo que se sabe, não se conhece. Um é argentino, o outro é uruguaio. E aí tem histórias, sabe? Sim. Tem coisas... Mas isso te interessa? Nossa, eu acho que é o projeto que... Isso me apaixona, porque o que acontece é o seguinte, a Operação Condor matou muita gente. Matou o Letelier em Nova York, matou o Prates, matou um monte de outros o ex-presidente da Bolívia, etc. E acontece o seguinte, estava havendo uma mudança política nos Estados Unidos. E essa mudança política era que o Carter estava para ser eleito. E aí começaram, os militares latino-americanos começaram a pensar que alguma coisa ia mudar. Porque o Carter tinha outra maneira de ver a política latino-americana. Então, o que se deduz, ninguém prova isso, é que esses militares começaram a pensar na possibilidade que eles não queriam nem imaginar de devolver aos civis os governos. E os civis eram os mesmos que eles tinham deposto. Entendeu? Então, teria sido uma conspiração da tal Operação Condor, que foi eliminando um por um, para poder, então, quando vier a democracia, essa gente não está mais no poder, não tem mais como... Causa mais problema. Porque, imagina o seguinte, se o Jango foi eleito vice-presidente com o Juscelino Kubitschek, com mais votos do que o Juscelino. Então, ele era um forte candidato a ser presidente de novo. Claro. Entendeu? Ou mesmo o Juscelino, ou o Brizola, ou outros, né? Ou o Lacerda. Entendeu? Enfim, todos eles eram políticos importantes, capazes mas eram os mesmos. Entendeu? Então, bom, né? Mas como que esse olhar também investigativo, né, que você vai... tem um detetive aí tentando também... Não, tem. Né, e uma hora o filme, ou pelo menos no roteiro agora, ele se define para algum lado, ou ele deixa essa dúvida, ou ele tende mais... Aí é o seguinte, a coisa continua em aberto, né? Sim, a dúvida, Então, o que aconteceu Se quando eu estiver terminando o roteiro, prova que ele morreu assassinado, está resolvido. Se não, eu pretendo terminar com um depoimento numa CPI que houve em Brasília, onde o Miguel Arraes terminou dizendo assim: pode-se nunca conseguir provar que Jango foi assassinado, mas ele foi assassinado. Entendeu? Então, é muito é empolgante, porque é um thriller. Claro. É um thriller. O cara fica sendo cercado por todos os lados. E você tem muita imagem também, né? Não, muita imagem, muita informação. Para você ter uma ideia, houve um churrasco na fazenda do Jango, onde alguém fotografou todos. E ninguém sabe quem fez aquelas fotos. Entendeu? Então, o SNI, CIA, estava todo mundo de olho. E o Jango sai de um país, vai para o outro, e ele decidiu mandar os filhos para Londres porque havia ameaça de sequestro, o filho dele foi preso como estudante, rasparam a cabeça dele, acusaram de estar com porte de maconha, não sei o que depois foi provado ao contrário. E ele sentia que o cerco estava fechando, entendeu? Medo mesmo. E aí ele, ao mesmo tempo, sempre muito calado, ele não falava dos problemas pessoais, né? Ele era muito
muito introvertido, né? E isso, naturalmente, também deve ter estourado um pouco o coração dele. Ele estava sempre com problemas cardíacos, se tratando, viu o remédio de lá. A Maria Tereza é uma pessoa, uma companhia também muita personalidade, entendeu? E tem aí as histórias, a história do comício da Central do Brasil, a história do comício do Automóvel Clube, entendeu? E quanto tempo que você está trabalhando nesse roteiro, Roberto? Isso Quanto aí tempo? é a tua... Não, já tem... Quanto tempo? Porque você está numa pesquisa Talvez grande. tenha um ano, tem um ano. Ah, é recente. Mas tem muita coisa, sabe? Ah, mas você já tinha esse desejo já? Não. Isso não, veio não. como? Como Não, que não, veio? eu vou te dizer. Primeiro, eu sou público, vamos dizer, que viveu essa época, né? Sim. Então, a famosa cadeia da legalidade do Brizola, que conseguiu dobrar o exército e dar posse ao Jango, tudo isso faz parte do meu imaginário, da minha Vivência. vida de cidadão Sim. mesmo, né? Mas há poucos dias, há um ano e pouco, eu vi uma carta capital com uma entrevista da Maria Tereza. E aí eu pensei, aí estava lá Instituto João Goulart, não sei o que, eu digo, caramba, mas essa é que é a história, né? Aí vi lá Instituto João Goulart, procurei saber onde é que o telefone, liguei para lá e disse, olha, aqui é Roberto Farias e tal, eu queria falar sobre a possibilidade de a gente fazer um filme. Aí eles ficaram entusiasmadíssimos, porque o Jango é um personagem, digamos, sepultado pela história, né? Quer dizer, não se fala do Jango direito, né? Não se dá a ele... Não se tem na escola, você não aprende, você não sabe o que é. É muito nebuloso, né? É um assunto muito... E não se dá a ele a importância que ele teve, que tem na história do Brasil. Aí, pô, o João Vicente, que é o filho dele, a mulher dele, que é a Verônica, a filha, que é a Denise, a mulher, que é a Maria Tereza, todo mundo ficou entusiasmado. Eu fui a Brasília, falamos e tal. Aí começaram a me dar material, entendeu? Pô, é uma coisa... Riquíssimo. É muito rico. E é um thriller também, né? Como thriller. trama, né? E é muito complicado. Importante. É o tipo do roteiro difícil de fazer. Eu convidei o Fernando Moraes para escrever Que ótimo. um livro sobre a saga do Jango, a partir da morte do Jango, com flashbacks, para poder tal. E ele se entusiasmou, veio à minha casa, jantamos juntos, almoçamos juntos com a Maria Tereza, a Denise e tal. Mas o Fernando é muito ocupado, entendeu? E tem horas que ele, quando ele está com outro projeto na mão, ele some. E faz uma imersão ali até você recuperar. Você não acha ele de jeito nenhum. Então, como eu estou também ansioso com o negócio, eu estou mandando brasa, estou botando as coisas... E também está lendo esse material todo que você está tendo acesso agora. O material já sei de cor. Dá nada. Já sei de cor, porque eu li um livro há poucos dias de um autor, um professor da PUC. Eu sou ruim de guardar o nome dele eu não lembro direito, mas ele é um livro sensacional. Saiu há pouco tempo, chama Jango. Sei. Sabe? Não. Mas olha, ele conta a história do Jango desde o nascimento até o fim. Eu vou atrás disso. Mas compre que você vai adorar, porque é tão saboroso que parece um romance, entendeu? Sei, bem escrito, né? E é todo, vamos dizer, uma pesquisa profunda, uma pesquisa muito detalhada, ele leu tudo quanto é livro, tudo quanto é depoimento, tudo quanto é história que alguém escreveu sobre o Jango. Então isso facilita muitas coisas. Imagina. Né? Eu tenho... E você entrou em contato com ele também? Uma pessoa que pode somar muito, né? Não, mas eu acho que o que ele falou está num livro de 800 páginas. Mas o fato é o seguinte, além de tudo, tem a internet, né? Estou, de repente, escrevendo sobre o comício da Central do Brasil. Como é que era o discurso do Jango? Na internet está lá. É incrível isso.
Entendeu? E o discurso do Brizola na Central do Brasil? Está lá. E você percebe por que isso amedrontou os militares? Por que amedrontou, inclusive, o povo, a ponto de fazer aquelas... Você era criança, você não tinha nascido mas nessa época. Mas Você ouviu falar sim. das marchas. E aí você diz, é uma coisa nebulosa. Você não teve o acesso, mesmo mais velha, dentro da escola, você não vai até um ponto que aquilo era uma... Mas tinha, por exemplo, as marchas com Deus pela liberdade, medo do comunismo, sabe? A esquerda estava eufórica, achando que, se não fizer as reformas de base pela lei, nós fazemos na marra, entendeu? Era um negócio que estava assustando. E acontece o seguinte, o Jango, ele era um conciliador, ele não queria... Primeiro, não era comunista, né? Sim. Quando ele prometeu fazer a reforma agrária, por exemplo, logo botou uma fazenda à disposição para poder dividir para colonos, etc. E foi taxado muito por isso, né? Não, enfim, as pessoas tinham medo dele, né? Porque as esquerdas imprensavam ele e ele queria fazer tudo dentro da lei, dentro da lei, queria modificar a Constituição, queria fazer umas coisas. E várias coisas dessas assustavam. E o Exército, pelo que eu vejo, o Exército não era não tinha... O Exército era legalista. Tinha um pequeno grupo no Exército, que sempre foi, Exército, Marinha, Aeronáutica, que sempre foi do golpe. Né? Era uma turma ligada ao Lacerda. O Lacerda era um destruidor de governos. Ele, talvez sinceramente, mas ele achava que ele que estava certo. Né? Mas o fato é que isso não ameaçava nem o Jango, vamos dizer, nem se alastrava, nem era dada muita importância. Não abalava. O Exército mesmo não dava muita importância a esse grupo. Era um grupo, às vezes, representativo, mas eles não tinham o Exército por baixo deles. Mas acontece que houve a euforia das esquerdas, houve um dia uma revolta dos marinheiros. Os marinheiros reivindicando isso, reivindicando aquilo, queremos poder casar, queremos melhor comida nos barcos, queremos isso, queremos aquilo, queremos poder se candidatar a postos políticos, uma opção de coisa. E aí o ministro da Marinha mandou prender todos. Aí o Jango anistiou esses marinheiros. Aí houve uma quebra de hierarquia. E quebra de hierarquia nas Forças Armadas é intolerável. E até aqueles que não tinham nem pensado em aderir a alguma coisa contra o governo, derrubar o governo, começaram a dizer, peraí, não, nesse caso eu sou a favor de... Além de tudo, uma campanha acusando das esquerdas, do comunismo, não sei mais o quê, a CIA ajudando, os Estados Unidos mandando uma frota para aqui, para as costas do estado do Rio, e aí alguém disse, o Santiago Dantas, que era um dos ministros do Jango, disse para eles, olha, não dá para resistir. Não dá para resistir porque senão vai dividir o Brasil. Porque os marines vão desembarcar no Rio de Janeiro. Aí o Jango, quieto, não falou nada e viu que não dava para resistir e resistiu sim, mas resistiu ao Brizola, resistiu às forças de esquerda que queriam que ele pegasse a parte do exército que ainda estava com ele e enfrentasse a
aquela que estava se rebelando, que era o general Mourão, que veio de Minas, de Espírito Santo, e não sei mais o que. Aí o Jango disse assim, banho de sangue, eu não vou ser responsável. Eu não quero brasileiro morrendo e dando sangue por minha causa. Entendeu? E aí ele admitiu a derrota. Quer dizer, ele foi, depois de muita conversa, muita tensão e tal, ele admitiu o exílio. Mas certo de que isso não era uma coisa... Certo que a história ia fazer justiça a ele. Ele não imaginava por que ele ia ficar sem... Nunca conseguiram provar que ele era ladrão. Nunca conseguiram provar nada contra ele. Então, todos os inquéritos escarafuncharam a vida dele toda e não tinha nada que justificasse isso, a não ser a suspeita de que ele pudesse estar a serviço do comunismo internacional. Era o que ele era acusado, né? Coisa que era um absurdo para um latifundiário, porque ele tinha, sei lá, 16 fazendas, não sei o que, era um homem rico, onde ele botava a mão, era um desses homens do campo capazes de olhar uma boiada e saber quantos quilos de boi tem ali, entendeu? Pronto. Sim. Não, Pô, senão vou isso te vai contar dar meu um roteiro filmaço, todo. né? Vou Eu contar quero meu ver roteiro esse todo. filme. Não, mas incrível, Roberto. Não está fácil escrever esse roteiro, não. Eu imagino. Mas tá rico, né? E tá vivo, né? Como ele tá pulsante para você, né? É verdade. Me empolga. Enfim. Bom, eu tô... Então, o que a gente... Fala. Não, eu estou dizendo, estou nessa altura da vida, às vezes eu fico olhando para trás e vejo os filmes mais diferentes, né, que eu fiz na minha vida. E muita gente não entende bem isso, mas há uma lógica nessa coisa. Você é muito contemporâneo, né? Não, completamente. Não, é que eu tinha... Essa diversidade, ela é... Não, é que eu tinha, por exemplo, até 64. Bom, meu primeiro filme era uma comédia, uma chanchada. O segundo também. O terceiro era um filme chamado Cidade Ameaçada, que foi escolhido para competir no Festival de Cannes. Competiu no Festival de Cannes com Bergman, com Antonioni, com Saura, com Fellini, enfim, um monte deles. Não ganhei, não, porque quem ganhou foi o Fellini, com A Doce Vida. Só? Mas enfim, não fiz feio, não. Não, é um festival, é uma questão de... Isso aí Em vez de autógrafo, foi tal, não é? Estar já é, né? Já é mesmo. Mudou a minha vida Sim, porque merece. eu comecei a ver outras coisas. Cidade Ameaçada é um policial que eu fiz em São Paulo. E depois fiz mais uma chanchada, depois fiz o Trem Pagador, depois fui fazendo Toda Donzela Tem um Pai uma Fera, e aí fui fazer o filme do Roberto Carlos. E o filme do Roberto Carlos também... havia naquela época os Beatles, né? E os Beatles tinham filmes muito dinâmicos também. Eu digo, bom, um filme com o Roberto Carlos tem que ser assim também. Então, Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, Roberto Carlos Diamante Cor-de-Rosa. Incrível. Então, tem gente que diz que ele que inventou o clipe, com o passo furado. Mas, enfim, o 300 km por hora. E são filmes que foram feitos, quer dizer, a partir de Toda Donzela Tem um Pai e uma Fera, o golpe militar foi em 64, e Toda Donzela Tem um Pai e uma Fera, que é uma comédia, né, foi em 65. Aí, todos esses anos, até que eu fui dirigir a Embrafilme, eu fiz filmes que podiam passar facilmente durante o governo militar. Sim, uma censura, né? Que era o caso dos filmes do Roberto Carlos. Por várias razões. Primeiro porque o primeiro salário que eu ganhei na vida foi fazendo cinema na Atlântida. Então eu decidi que a minha vida ia ser o cinema. E para isso eu tinha que ganhar dinheiro,
sustentar a Paga suas casa, contas. educar os filhos, né? Que educou muito bem. Pois é, todo mundo diz isso. Mas então, quer dizer, era uma coisa que eu não podia deixar de fazer. A minha vida, a minha Sim. maneira de viver, de ter Sua o contato vocação, com a câmera, seu trabalho. né, com atrizes como Talento. você. Né? Amado, amado. A minha. É verdade, conviver com as pessoas. Sim. Né? Desde os tempos de Oscarito, Grande Otelo, Eliana, Adelaide Quioso, Zélio Goy, Anselmo Duarte. Incrível pessoas. Entendeu? Isso era uma coisa, para mim, fazia parte do meu dia a dia. E mais ainda, fazia parte do meu dia a dia antes de trabalhar em cinema. Porque eles iam muito a Friburgo. E foi por isso, aliás, que eu sou friburguense, foi por aí que eu acabei entrando no cinema. Porque um irmão do Watson Macedo, que era o diretor, principal diretor da Atlântida, era um irmão dele que sentou do meu lado na escola. Aí, Foi já assim. viu, né? Foi assim. Aí, por aí, eu fui parar lá dentro, entendeu? Eles iam escrever roteiros e tal, e eu ia para lá junto também. Então, Teve isso também, você depois entrou como um assistente de direção, que nem se sabia o que era um Isso, assistente de direção. isso mesmo, E né? aí depois começou a ver a grande falta que você fazia e que era Isso. figurinista, decorava texto com os atores. Isso mesmo. Todas essas funções. E a coisa de ter Anselmo Duarte ia para lá. Então, quer dizer, era uma gente que eu comecei a conviver com eles e parecia que faziam parte da minha família, entendeu? Então, a vida toda foi isso. Então, Você trouxe, é lindo, né? Porque também me vem o circo nesse sentido, né? eu fui embora com o circo. Foi embora com o circo e fez um circo, né? Porque é uma verdade. família toda que também trabalha. Então isso verdade, é tão verdade. bonito, né, Roberto? verdade, É Eu, muito bonito. na verdade, quando comecei a sentir... Bom, primeiro foi o Riva, meu irmão, e o Reginaldo, né? Na hora que fui fazer o meu primeiro filme, o Reginaldo era bancário. Trabalhava num banco em Niterói. Aí, um dia ele veio e disse, Roberto, eu vou trabalhar com você. Eu disse, não, Reginaldo, por favor. Não, pelo amor de Deus, fica lá, fica lá trabalhando. Seguro. É seguro, daqui a pouco você vai ser gerente, entendeu? Pô, vai ser ótimo. Já larguei o banco. Olha isso. Eu não tenho mais nada a ver com banco. Já pedi demissão. Mas o Reginaldo veio trabalhar comigo e não como ator. Ele fez assistente de câmera no primeiro filme. No segundo filme ele já entrou como ator. No terceiro foi para Cidade Ameaçada. Ele faz o papel masculino da Cidade Ameaçada. Mas, enfim, essa Trajetória linda. essa coisa... Bom, e aí eu comecei a descobrir que você, não basta fazer bom filme, você tem que lutar pelo filme, tem que lutar pelo seu espaço. E aí comecei a fazer política cinematográfica. Aí fui presidente primeiro secretário do Sindicato Nacional da Indústria Cinematográfica, depois presidente. Da presidência do sindicato, eu fui parar na Embrafilme. Na Embrafilme eu fiquei 4 anos. A Embrafilme, você sabe, era uma empresa estatal do governo federal que, vamos dizer, financiava, distribuía o cinema brasileiro. Só existiu o cinema assim, né? Não, e o que acontece é o seguinte, os meus 4 anos de gestão da Embrafilme, se você fizer um gráfico do comportamento do cinema brasileiro, desde que o cinema foi inventado até hoje, é assim. Ascendente. Aqui em cima são os 4 anos que eu fiquei na Embrafilme. Depois disso, só caiu. Até Entendeu? o Collor. Nós chegamos a ter 40% do mercado brasileiro. Nossa, Roberto. E hoje, a gente está aí com 15, às vezes 10, já teve um pico de 20, mas isso está com uma média de 15% do ano.
isso mudou muito a minha vida, né? Mudou a minha vida porque eu não podia fazer filme, dirigindo uma empresa estatal. Mas aí, essa empresa foi durante o governo militar. E tinha coisas que aconteciam. Vou contar só uma. Por favor. O ministro era o Ney Braga. O presidente era Geisel. Um dia eu fui à Bahia num festival de curta-metragem, uma mostra chamada... Aí eu falei assim, vem cá, o pessoal está querendo bater um papo com você, vamos aí dentro de uma salinha bater um papo? Vamos. Aí começaram a me sabatinar. Isso e aquilo, filme, você está falando, tal, mercado, não sei o que lá. Você não tem medo que os militares queiram ficar dominando a cultura, orientando a cultura e fazendo um dirigismo cultural, não? Não, não tenho medo disso, não. Aliás, eu aceitei fazer parte dirigir a Embrafilme, ser presidente da Embrafilme, porque eu acredito que o presidente Geisel está trabalhando numa abertura política. Quer dizer. Agora, se isso acontecer, as pessoas que fizeram a Embrafilme destroem ela também. O cineasta brasileiro é capaz de fazer isso. Voltei para o Rio. Uma semana depois, a gente sempre se falava, Ney Braga, ou eu ia a Brasília, ou Ney Braga vinha ao Rio e tal. Ney Braga está no Rio, quer falar com você. Eu fui encontrar com ele. Ele estava no Museu de Arte Moderna, não, no Museu de Belas Artes, e refletores, gente, repórter e tal. Ele me viu assim, cadê? Aí cochichou no meu ouvido assim, o presidente Geisel mandou dizer a você para não falar em abertura, porque atrapalha. Não. Eu disse, eu falei em abertura? Falou, na Bahia. Não. Bom, isso é só uma pontinha do iceberg. Uma pontinha do que foram meus 4 anos na Embrafilme. Né? Aí saí da Embrafilme, fiz para frente Brasil e acabaram com a Embrafilme por causa disso. Quer dizer, o ministro, o hoje ministro do Exército, que é o Celso Amorim, ele me sucedeu na Embrafilme. Quando saiu o filme para frente Brasil, Figueiredo botou ele para fora e ameaçou acabar com a Embrafilme. Ela claudicou ainda durante um tempo, até terminar mesmo, né? Mas... E depois disso você foi para a televisão, foi aí que você foi para a Globo. Isso mesmo. Aí eu fui... Aliás, para dizer a verdade, eu já tinha trabalhado 1 ano na Globo, em 1965. A Globo estava no ar em caráter experimental. E eu fiz um programa chamado Câmara Indiscreta, que era uma espécie da Câmara Indiscreta americana, da Candid Câmara americana. E tinha que usar parte de coisa importada dos Estados Unidos, aquelas coisas sem graça do Candid Câmara americano, e fazer umas brincadeiras brasileiras. É lógico que as brincadeiras brasileiras eram muito mais engraçadas para o público, porque eram coisas nossas. Sim, da nossa cultura. É. E aí depois eu saí para fazer tudo Donzela Tem um Pai com a Fera, depois voltei. Voltei, fiz Máfia no Brasil, fiz alguns casos especiais, depois chamava Quarta Nobre. Era incrível também isso. Aí saí de novo, fiz um filme com os Trapalhões. O Alto da Compadecida, os Trapalhões e o Alto da Compadecida. Aí depois voltei para a Globo, nunca mais saí, entendeu? Fiquei lá, fiz... Eu já fiz muito mais na Globo do que no cinema. Você faz uma minissérie como, sei lá, A Noiva de Copacabana, você faz vários filmes, né? Você faz praticamente um longa por capítulo, né? Exatamente. Outra minissérie que foi a Máfia no Brasil, né? Outra minissérie que era Decadência. Você trabalhou em Decadência, não? Não. Mas, Noiva de Copacabana era incrível. Pois é. Aquilo. Noiva de Copacabana, E depois... Contos de Verão.
Entendeu? E depois Você Decide, fiz muitos Você Decide. Depois comecei a dirigir o Você Decide, né? Com outros diretores, Não, etc. é um sucesso absurdo. Depois o Brava Gente. Depois o... Muita coisa, como é que é? Roberto. Sob Nova Direção, depois o Faça a Sua História. Então, isso aí, somando as horas de dramaturgia que eu fiz na televisão, vai muito mais do que eu já fiz no cinema. Mas agora um desejo grande também de... Agora o negócio mas da onde você vem, né, Roberto? Não, o mais Sua engraçado... origem é o cinema, né? O mais engraçado é que, seguidamente, tem 20 anos na televisão. Mas quando eu chegou o cineasta. Não adianta. Porque... Ele não... Mas isso é bonito, não é? Você gosta, não? Mas eu gostaria que... São os dois, né? Mas isso é também... onde eu marquei mais a minha vida, com certeza. Não, marcou na televisão muito. Todos os programas são programas de muito sucesso. Televisão... Mas ela aí tem a coisa da película mesmo, tem a coisa do cinema que tem um... Eu me lembro do Paulo Biratã dizendo assim, a gente se mata, faz novelas, faz coisas extraordinárias, etc. E some. Agora vem um cineasta que faz um filme e aí ganha a primeira página, vai para Cannes. Entendeu? Mas ele tem... Mas diz o Zelito que o Davi Neves dizia uma coisa muito engraçada. Ele disse que televisão vai ao ar. E vai ao Vai ar. E pronto, entendeu? Então... Que tem o seu... Né? Ninguém... Um precisa... Um não precisa desmontar o outro ou falar... Um precisa... Os dois existem, têm suas singularidades, mas o cinema... Tem mais charme. O cinema é o cinema, né, Roberto? Sem desmerecer eu nada. vou dizer uma coisa a você. Eu, nos anos de televisão, aprendi muito na televisão. Eu também. Eu acho que... E tem uma coisa do tempo de bola também, né? Você não perde você não para e você está trabalhando, que é a diferença também de uma publicidade. Você tem dramaturgia, você se empenha. Eu acho injusto também, porque às vezes é uma dedicação enorme para um programa que às vezes entra numa grade muito tarde, que nem tem uma visibilidade tão como, né, é uma questão recorrente, né, dentro da televisão. Mas eu acho que tem uma coisa também que passa uma vez e aquilo reprisa. Agora com o digital isso também está... Mas a película fica, você vai ali tem um negócio... Mas duas coisas importantíssimas que a televisão fez foi o seguinte. Primeiro, antigamente, era comum você ouvir dizer que a língua portuguesa não serve para o diálogo, para a dramaturgia. A televisão acabou com isso, né? As pessoas interpretam na televisão e acabou essa história. Não, eu acho que, eu não sei, eu acho que eu penso nisso na questão do ator, né? Eu acho que o ator que transita, por exemplo, na televisão, no cinema e no teatro, sem desmerecer ninguém, mas eu acho que ele tem uma gama, ele joga, ele se mistura, ele é complicado quando você fica só num meio, sabe? É complicado. Eu admiro quem consegue, sem desmerecer mesmo, mas eu gosto desse ator que transita. E eu acho que isso acontece também na direção, na escrita. Quer dizer, eu acho que a pessoa porque você vai entender um tempo diferente. É engraçado quando você faz uma coisa, por exemplo, um híbrido, né? De pegar, fazer televisão, mas em película. Então você tem um ritmo de televisão que não é o do cinema, mas você tem uma equipe de cinema e aquilo é uma mistura muito doida, né? Como é que isso... Então as pessoas que só dá para quem transita nesses... Porque aí vão surgindo essas outras coisas também, né, Roberto? Mas isso que eu acho que a televisão
profissionalizou Sim, formou. muito o ator. Porque no cinema você pode dirigir um ator, né? Mas na televisão não dá. Na televisão, se o ator não estiver preparado, ele dança. Totalmente. Ele não faz mais televisão. Então, quer dizer, o É que isso um mesmo. diretor pode fazer ao dirigir um ator na televisão? Ele pode preparar o ator antes de começar, ele pode discutir com o ator, ele pode orientar o ator, mas depois disso, acabou. Porque o ritmo é avassalador. O né? ritmo é avassalador. Eu me lembro, quando eu fiz o Assalto ao Trem Pagador, na dublagem de uma fala do Fregolente, eu fiz ele repetir 42 vezes. Porque a inflexão que ele estava dando não me convencia. Isso é impossível na televisão, né? É impossível. Impossível. Se o ator deu uma inflexão que não é muito... Passou, já acabou, entra outro e já vai embora. Então, agora, isso eu acho que... Quer dizer, mas também depende. Aí, por exemplo, num Brava a gente tinha tinha esse tempo, É. né? Que era diferente de um tempo de um Você Decide. É verdade. é Mas verdade. e isso é que eu sinto muita falta, né? Quer dizer, existem, mas... Vamos fazer um movimento. Vamos! Bravo! Bravo! Mas Bravo, Roberto! eu acho que isso foi muito importante, sabe? Para os atores. Por exemplo, hoje um ator não entra mais para a televisão se ele não tiver um curso de teatro, se ele não tiver preparado, etc. Muito raro alguém entrar para a televisão assim pela janela. Né? Então, os atores se profissionalizam cada vez mais. A Globo ainda tem uma coisa interessante que forma atores desde Da oficina, né? desde a oficina até aquele... Malhação, que faz uma garimpagem ali. Depois da novela das 6, das 7, das 8 e assim por diante. Então, quer dizer, ele vai fazendo um celeiro de atores novos. Exatamente. E esses atores depois vão sentir aquela cócega e o desejo de ir fazer teatro, fazer televisão e começa a se completar, né, com todos os meios possíveis de atuar, de experimentar, etc. né, Roberto? Porque eu acho que a questão é mesmo. Por isso que eu não estou desmerecendo, mas eu gosto, eu admiro, assim, a pessoa que se conhece, que acha que é só aquilo, então tá tudo certo. Mas quem tem essa curiosidade ou essa vontade de experimentar, né? De transitar, mas veja só, né? por exemplo, o Reginaldo custou muito a fazer teatro. Porque, sabe, aquela coisa do teatro é um mistério. Teatro é um... O teatro tem um lado que é muito cruel. É, Porque não, tá ali, não tem edição. Então, quer dizer, vamos dizer, a decisão de pisar num palco e enfrentar o público cara a cara não é uma decisão fácil de tomar. Não. Né? Então, Eu acho que o ator se pergunta toda vez antes de entrar em cena, onde é que eu me coloquei, né? eu que eu me lembro fiz quando isso era comigo? garoto, eu devia ter uns 15 anos, e a minha turma resolveu fazer um teatro. E era um musical. Aí eu não estava fora, eu estava vendo as pessoas, ia na casa da moça que estava fazendo os ensaios, etc. E aí tinha um rapaz chamado Henri, que estava escalado para cantar O que é que a Baiana tem. E ele, então, ali naquele ensaio e tal, ele e a garota, e eu assistindo aquilo, mas o garoto era duro, sabe? Ele não dava aquele jeito de... Eu digo, Henri, pô, não faz isso não, quer ver? Faz assim, ó. Aí na hora que eu fiz isso, todo mundo não é mais o Henri, é o Roberto. Pegou. Mas Meu Deus do céu. Eu nunca pensei nisso na vida. Mas entendeu? e atuar? Não, peraí. Deixa eu porque contar. eu vou... Aí eu digo, não, mas eu não quero, não. Então, conclusão. Eu fiz os ensaios, eram no cinema lá em Friburgo. Aí chegou o dia. Aí eu fiquei rouco. Aí trouxeram gemadas para mim, todo mundo trazia uma coisa para eu tomar, para limpar a minha garganta. Tudo.
Bom, quando chegou na hora de entrar, minha namorada, minha mãe, pai, todo mundo na plateia, eu digo, meu Deus do céu, finalmente eu entrei. Entrei, tinha os colegas meus vestidos de marinheiro, eu também vestido de marinheiro, ela vestida de baiana, e aí o Pastel, que era o pianista, faz a introdução e eu não entro. Eu fiquei só dançando em volta da moça. E aí eles, nos bastidores, entra. Sensacional. Aí o cara toca a introdução de novo. Aí eu entrei. Entrei, cantei. Nossa, Roberto. Cantei e tal. Quando você se requebrar, caia por cima de mim e tal, não sei o que. Então. Quando acabou, eu saí. Eu dei um berro lá na coxia de alívio, entendeu? Aí eu começo a ouvir as palmas lá fora. Ai, que lindo. E aí quando era bis, Merece. eu tive que fazer tudo de novo. Mas aí eu já fiquei sem vergonha, né? Mas foi a única experiência minha. Porque é engraçado, palco. por exemplo, quando você conta dos roteiros, você vai interpretando, né? Então, por exemplo, durante os roteiros que você foi me contando, eu via você. Aí quando você vinha entrando, aí entrava no diálogo, aí você. Aí ele falava, aí o pai falava assim, aí você quer isso. Então, vem, né? É assim mesmo. É isso, é lindo. Não, Tá. as milhões de vezes que eu dirigi atores, cansei de ouvir, dizendo, você é ator, você devia fazer ator. Nunca fiz. Nunca fiz. Até porque tem um ator na família, não precisa. Tem agora. Agora vários, né? Isso é bonito, né, Roberto? Reginaldo, e diretores também, né? São incríveis. O Marcelo. Então. Filhotes. Está satisfeita? Poxa, eu quero que você volte. Volta agora quando entrar numa fase aí boa do filme e agora tá com fundo, né? Tá captando. Esse daí está mais ou menos equacionado. Tá. Estou só esperando uma resposta lá da Globo Filme e de uma distribuidora. Mas a Globo Filme vai entrar, já disse que vai entrar. Você acredita que tá começando a filmar? Não sei, mas eu não gosto de marcar Sim, é nada, a melhor. não ser que depois que está tudo em cima da mesa. Eu tô- Mas o negócio é o seguinte, o que eu fico preocupado, sinceramente, é que um filme demora para ser feito. Quer dizer, filmar é até rápido, mas todo o trabalho que dá um filme, enquanto o filme que eu quero fazer está lá na frente ainda, ou melhor, lá atrás, né? E isso me preocupa o tempo, entendeu? Porque um ano para mim vale de 10 para você. Olha, Roberto, eu sinto muito dizer, mas isso não está aparentando. Mas Roberto, não, mas... Pô, mas não adianta, não dá para fugir. Não, sim, falando, Não dá vindo pra para... fugir. Claro, não dá. Entendeu? Quer dizer, você vai Tá muito difícil. enfrentar equipe, enfrentar locação, enfrentar não sei o quê. É exaustivo, é cansativo, né? Eu tenho bastante energia, etc., mas eu não sei até quando. Ah, Roberto, isso você não tem sério. que se preocupar, cara. Pode Não tem ser. mesmo. Agora que venham os filmes, né? E eu acho que essa é muito bonito. Eu tô louca para ver o do Django. Eu também, Você volta, Roberto. se Deus quiser. Tá bom. Não, espero.